A primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo passou muitos anos viajando e iniciando novas igrejas. Nesse processo, ele desenvolveu um grande time de companheiros de missão. Timóteo era um deles. Paulo esteve uma vez na cidade de Listra e conheceu a fiel mãe de Timóteo e sua avó, e ele ficou impressionado com a paixão de Timóteo e sua devoção a Jesus. Então Paulo foi o seu mentor por muitos anos e eventualmente começou a enviá-lo a missões em diferentes igrejas. Quando Paulo recebeu a notícia sobre um grupo de líderes que se infiltraram na influente igreja de Éfeso, eles estavam espalhando informações erradas sobre Jesus e o que significava seguir a ele. Paulo enviou Timóteo para confrontar esses líderes e restaurar a ordem na igreja. Depois que Timóteo chegou lá, Paulo enviou essa carta para acompanhá-lo e instruí-lo sobre como realizar essa missão. A carta tem uma estrutura bem legal. Tem uma tarefa de abertura e uma de fechamento para Timóteo confrontar esses líderes e essa teologia ruim. E elas cercam duas grandes seções centrais, cheias de instruções bem práticas sobre os problemas que Timóteo encontrou na igreja de Éfeso. E, finalmente, todas essas seções são conectadas ou concluídas por uma série de 3 poemas, cada um exaltando Jesus ressurreto como Rei do mundo. Vamos nos aproximar e você vai ver como funciona. Paulo começa lembrando que enviou Timóteo a Éfeso para confrontar os líderes que estavam espalhando um ensino estranho. E ele descreve como esses caras tinham obsessão por especular a Torá, especificamente as histórias mais antigas e as genealogias do livro de Gênesis. E conforme vamos percebendo, eles acabam desenvolvendo vários ensinos estranhos sobre comida, casamento e sexo, que não batiam com os ensinos de Jesus ou dos apóstolos. Ele até nomeia algumas dessas pessoas, Alexandre e Himeneu, e ele descreve como seu ensino dividiu a igreja, gerando controvérsia. Paulo diz que, na verdade, esse é o primeiro sinal claro de que seu ensino é distorcido. Quando o ensino cristão autêntico é transmitido, ele é fiel ao caminho de Jesus e resulta em amor e fé genuína. E ele diz que o propósito da Torá, de qualquer maneira, nunca foi alimentar especulações. Em vez disso, seu propósito é expor a verdade a respeito da condição humana, como aconteceu com Paulo. Um ensino correto sobre a Torá vai levar as pessoas a ver a graça de Deus revelada no Messias, que veio para salvar pessoas pecadoras e quebradas. E Paulo finaliza aqui com o poema que honra o Rei Jesus acima de todos, e chama Timóteo a confrontar esses homens e seus falsos ensinos. Depois, ele aborda problemas bem específicos dessa igreja, causados pelos falsos mestres. Antes de tudo, ele pede a Timóteo que organize reuniões regulares de oração na igreja, para orar pelos líderes, governadores de Roma e por paz. Porque paz na terra cria um cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a mensagem sobre o Deus da paz, que deseja que todos sejam salvos. O Deus que enviou Jesus como único mediador para dar a sua vida como um resgate para todos. Em contraste aos falsos mestres, Paulo lembra Timóteo de que Deus quer resgatar todo mundo, e a oração vai manter isso no primeiro plano de suas mentes. Então, Paulo aborda o problema de homens e mulheres que estão sendo influenciados por esses líderes corruptos em Éfeso. Primeiro, ele confronta um grupo de homens que estão entrando em discussões teológicas acaloradas, iniciadas por esses mestres. Ele diz que esses caras deveriam aprender a orar. Depois, ele confronta um grupo de mulheres ricas da igreja que estavam tratando a reunião de domingo como um desfile de moda. Elas estavam se vestindo com tanto luxo que a maioria das pessoas que não conseguiam manter um guarda-roupa assim ficavam envergonhadas. E não só isso, mas algumas dessas mulheres estavam usurpando cargos de liderança na igreja e ensinando aos outros a má teologia dos mestres corruptos. Paulo diz que elas não deveriam ensinar ou liderar na igreja. Ele prossegue e explora a história de Adão, Eva e a serpente, de Gênesis 3. Essa é uma das seções das cartas de Paulo que, como diria Pedro, são meio difíceis de entender. Existem muitos pontos de vista diferentes sobre o que Paulo quis dizer aqui. Alguns acham que Paulo está proibindo as mulheres de qualquer ensino ou liderança sobre os homens em qualquer igreja, e que esses comentários sobre Adão e Eva são porque Deus ordenou que somente os homens devem ser líderes. Outros pensam que Paulo está proibindo as mulheres de terem autoridade e liderança sobre os homens na igreja, mas que, uma vez educadas, as mulheres devem e podem ensinar como líderes debaixo da liderança masculina. E há outros ainda que pensam que Paulo está proibindo apenas essas mulheres em Éfeso, e que seus comentários sobre Adão e Eva são uma comparação de como essas mulheres foram enganadas pelos falsos mestres. Qualquer que seja o seu ponto de vista,
Paulo deixa claro que essas mulheres de Éfeso devem se submeter à liderança de Timóteo e obter uma educação teológica apropriada. E o objetivo é fazê-las crescer para que elas se tornem como ministras extraordinárias, que Paulo menciona nas outras cartas, como Febe, Júnias ou Priscila. Paulo continua abordando essa crise de liderança e pede que Timóteo aponte um pequeno grupo saudável de maridos e pais que vão agir como anciãos ou supervisores para a igreja. Eles devem ser homens de caráter e integridade excepcionais e vão trabalhar ao lado de um time de diáconos, uma palavra grega que significa servos. Esses homens e mulheres vão realmente liderar e realizar os ministérios da igreja, e eles devem ter o mesmo tipo de caráter dos anciãos. E juntas, essas pessoas devem ser conhecidas pelos seus relacionamentos saudáveis e pelas suas famílias, porque isso vai demonstrar sua habilidade de liderar a igreja, que é a família de Deus. E a forma que eles vivem juntos é consistente com a história de Jesus, tema que Paulo explora no poema de fechamento sobre sua encarnação, morte, ressurreição e exaltação como rei, e depois a expansão de sua família por todo o mundo. O segundo grupo de instruções de Paulo a Timóteo é novamente muito específico aos problemas causados por esses maus líderes. Primeiro, ele corrige sua teologia. Eles estão dizendo às pessoas para parar de comer certos tipos de comida, provavelmente carne, e para parar de se casar. E Paulo acha isso ridículo. Então ele volta para Gênesis 1 e lembra Timóteo que toda a criação de Deus é muito boa, inclusive a comida e o casamento. Tudo isso deve ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem e dão graças ao Criador. Paulo prossegue e aborda problemas sobre o cuidado da igreja com as viúvas. Um ministro bem importante estava tirando vantagens de viúvas jovens e ricas, provavelmente as mesmas mulheres que estavam causando problemas no capítulo 2. Elas estavam se inscrevendo para o apoio da igreja, mas passando os dias dormindo por aí, espalhando fofocas e estragando a reputação da igreja na cidade. Paulo não quer nada disso. Ele diz que apenas as viúvas mais velhas que não têm outro apoio familiar se qualificam. E para essas mulheres, a igreja deve mostrar o amor e a generosidade de Jesus. Paulo aborda problemas sobre alguns homens mais velhos da igreja. Timóteo deve respeitar sua idade, mas não o seu mau comportamento, que parece ser relacionado ao álcool. Eles estão estragando a reputação da igreja em Éfeso, então Timóteo deve confrontá-los com amor e afastá-los da sua liderança. E Paulo acrescenta aqui uma nota interessante. Isso não significa que o próprio Timóteo nunca poderá beber. Devido aos seus problemas de estômago, ele provavelmente deve beber uma taça de vinho à noite no jantar. Depois, Paulo aborda um problema entre os escravos cristãos. Alguns estavam desrespeitando seus mestres cristãos. Sim, o evangelho gera igualdade entre os seguidores de Jesus, mas Paulo diz que essa igualdade deve ser implementada de forma estratégica, que não comprometa a missão e o testemunho da igreja. Se cristãos começarem a se associar a rebeliões de escravos, eles serão comprometidos. A transformação cristã do lar romano deve ser implementada estrategicamente, para que seus vizinhos sejam persuadidos e não repelidos por essa nova visão da família de Deus. Finalmente, Paulo finaliza a carta chamando Timóteo mais uma vez para confrontar os líderes corruptos. Paulo expõe aqui os seus motivos. Eles ganham muito dinheiro acumulando seguidores e cobrando altas taxas pelo seu ensino. Esses mestres traem Jesus e sua mensagem de contentamento e simplicidade. E Paulo instrui os cristãos efésios ricos a se tornarem mais ricos em boas obras e generosidade, a serem pessoas que submetem todos os seus recursos ao Rei Jesus. E ele é quem inspira o poema final sobre o verdadeiro rei, acima de qualquer outro. 1 Timóteo é uma carta bem importante, que nos ajuda a obter uma visão integral da natureza e da missão da igreja. O que a comunidade cristã acredita vai moldar diretamente a forma como essa comunidade vive e se comporta na cidade. Portanto, sua teologia e suas crenças devem ser constantemente criticadas e formadas pelas Escrituras e pelas boas novas sobre Jesus. E como a igreja é percebida pelo público, também é muito importante para Paulo. Os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cheias de integridade, conhecidos por boas obras e por servir aos pobres e aos mais vulneráveis, tudo por devoção ao Rei Jesus ressurreto. E é isso que trata 1 Timóteo.